parte da aula, então, a gente vai preparar o miolo do cosmos. Para isso, a gente vai precisar de uma tesoura, o pólen, que é a gelatina incolor, com um pouquinho de corante na cor que você escolher, linha de quilting, que é essa linha mais grossa, arame 22 e fita floral dividida ao meio. É importante que vocês, na hora de escolherem o cortador que vocês vão utilizar para a sua flor, vocês levarem em consideração o tamanho. Para uma pétala maior, você vai precisar de um miolo mais volumoso. Para uma pétala menor, você vai precisar de um menos volumoso. A diferença é que nesse aqui nós temos 100 voltas de linha e esse aqui 70 voltas de linha. Nós vamos fazer o cosmos menor. Então, para isso, a gente vai utilizar, então, 70 voltas. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar essa linha e enrolar nos nossos dedos. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai posicionar os dedos dessa forma aqui e deixar uma pequena abertura, para que na hora do término das voltas, você consiga tirar com mais facilidade. Então, vou tirar aqui a pontinha da linha e vou começar a enrolar nos meus dedos, deixando aí um espacinho para facilitar. Então, são 70 voltas que nós vamos fazer. Então, já temos quase 70 voltas. A gente vai cortar a pontinha aqui da linha. E com cuidado nós vamos retirar dos nossos dedos. Então, eu vou juntar aqui meus dedos. Então, a gente tem aqui um círculo, certo? Então, esse círculo ele tem que ser transformado primeiro num 8, para que nós possamos, então, continuar a preparar o nosso miolo. Então, a gente tem um círculo, vou pegar aqui nessa ponta e vou virar. Então, aqui ficou um 8. Só que esse 8 ele tem que voltar ao formato original, ou seja, ele tem que voltar a ser um círculo. Então, a gente vai simplesmente dobrar aqui. Então, dobramos. E a gente tem um círculo. Vamos pegar aqui o arame 22 e nós vamos colocar aqui, ó, esticar bem para ele manter o formato, dobrar e juntar aqui bem apertadinho. Quando você fizer isso, você vai dar uma volta nessa parte do arame menor e vai esganar aqui o arame mais comprido, que assim você vai ter um pouco mais de estabilidade. Então, feito isso, a gente vai deixar aqui o nosso miolinho, a gente vai pegar um pouquinho da fita floral e vai passar essa fita na base. Para quê? Para que essa parte aqui fique firme. Então, eu vou esticar a fita e vou colocar aqui nessa base aqui, ó. Ok? Ó, eu vou juntar. Então, essa fita, ela vai ajudar a unir, deixar mais ou menos aqui todas as partes aqui das nossas voltas juntinhas. Então, ó, vou virar e vou apertar bem aqui em volta do meu arame. Agora, o importante é a gente simplesmente passar a fita e juntar ali a base. Então, aqui, ó, na minha base, eu quero que ela fique mais um pouquinho junto. Então, eu vou colocar mais um pouquinho aqui de fita. Não posso exagerar, porque eu não quero criar volume excessivo, porque senão isso atrapalha na montagem da flor. Pronto. E agora, eu vou, com a ajuda da tesoura, cortar aqui o centro, né, a parte mais alta aqui do fio. Então, eu quero cortar todos eles, eu não quero deixar nenhum arco, já estão todos cortados. E aí, eu vou arrumar aqui, ó, vou só dar uma arrumadinha, uma penteadinha neles. E vou passar mais um pouquinho de fita aqui, porque eu quero que eles fiquem certinhos. Então, aqui de novo. Juntei, vou tirar essa parte aqui da fita. Bem apertadinho. E perfeito.
Agora, a gente só vai dar uma ajeitada aqui e a gente vai aparar esse excesso, porque não é assim que a gente quer que ela fique. A gente quer que o miolo fique certinho, certo? Então, a gente vai cortar, a gente vai segurar bem aqui, vai juntar todos. Vai cortar aqui. Nessa altura aqui, perfeito? Para você que tá vendo, cada quadradinho desse aqui tem 1 centímetro. Então, para você ter aí uma referência. Então, eu vou limpar aqui essa parte. Feito isso, então, como é que a gente vai, então, aplicar o pólen? Você vai simplesmente mergulhar essa pontinha na cola, tira o excesso. Vai só molhar aqui as pontinhas e vai colocar aqui no pólen. Vamos bater para tirar o excesso. E vamos, deixa eu ver se está faltando em algum lugar. Tiro o excesso. E eu vou dar mais uma juntadinha, porque eu quero que ele fique bem juntinho. Então, vou passar mais uma fitinha aqui. Uma camada, não é para ficar enrolando, e assim eles vão ficar mais certinhos. Então, quanto mais você sobe a fita, mais junto fica. Então, perfeito. E aí, para finalizar, eu vou passar um pouquinho de spray aqui, para que todos eles fiquem fixos, sem o perigo de escapar. Perfeito? Então, para cada cosmos, você vai utilizar um miolo desse aqui. Feito o miolo, então, agora a gente vai partir para a pétala. Então, como eu disse anteriormente, nós vamos utilizar uma massa branca e não vermelha. Então, mesmo esse tom aqui bem forte de vermelho, é possível chegar com o fundo branco. Então, a gente vai precisar de massa já hidratada, já tingida no branco. Se você estiver utilizando uma massa com translucidez, é muito importante que você adicione o branco para tirar essa translucidez. Gordura vegetal, celpim, um boleador, uma esteca para ajudar a gente a dar um acabamento, o cortador de cosmos, na pétala de cosmos, e arame 26. Se você preferir bolear, que é o meu caso aqui, no plástico, eu sugiro que você compre esse plástico PVC aqui, ou plástico cristal, né, como algumas pessoas conhecem. Então, ele facilita e muito. Se você já estiver habituado, você pode bolear na sua mão, inclusive. Eu vou mostrar os dois métodos para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar um pouco de gordura vegetal aqui na nossa base, para facilitar o trabalho, não só para não grudar, mas para facilitar também na hora de abrir em rampa. A técnica que eu vou utilizar é uma técnica um pouco diferente da aula que nós fizemos do lírio. Então, aqui eu vou fazer uma cenourinha, aqui tem massa demais até. Vou apertar aqui na minha base, para ela não ficar escapando. Vou passar um pouquinho de gordura. Quem tiver um rolinho de inox, fica até mais fácil. E vou abrir aqui um veio central para que eu possa colocar o meu arame 26 para sustentar a pétala. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho uma cenourinha aqui já achatadinha na base, vou com a ajuda do celpim, do rolinho, ó, eu vou começar a abrir. E notem que eu não abri por toda a pasta, né? O que eu fiz? Eu apenas empurrei o rolinho aqui, ó, de um lado só. Então, essa parte aqui ainda tem volume. Desse outro lado, eu também vou fazer a mesma coisa, mas eu vou deixar aqui no meio um volume que é justamente o caminho pelo qual o arame vai penetrar. Então, aqui eu vou colocar, ó, força para esse lado, mantendo esse centro aqui elevado. Então, eu vou continuar fazendo isso até obter uma massa fina dos dois lados e no centro esse volume, esse veio central, por onde a gente vai colocar o nosso arame. Então, notem aqui, ó, que inclusive eu tô deslocando o rolinho para que eu tenha aqui, ó,
essa base mais larga e essa parte aqui mais fina. Então, aqui vai ser a nossa base da pétala e aqui vai ser o topo. Então, vai ficar assim. Por isso que essa parte tem que ficar mais grossa, porque eu preciso de um caminho seguro para poder colocar o meu arame. Então, mesma coisa aqui, dos dois lados. Vou pegar o meu cortador, alinhar a base e o topo. Tirar o excesso. Mergulhar a pontinha do arame na cola. Tirar o excesso também. E inserir com cuidado o arame nesse veio central. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar a pétala no meu dedo, pegar o meu dedão, segurar a base e inserir cuidadosamente aqui nesse veio central, sentindo por onde esse arame está passando. Vou colocar mais ou menos até esse ponto, é um pouco menos da metade, e vou pinçar a base aqui para ter mais segurança. Perfeito? O que você pode fazer? Você pode afinar essas bordas na sua mão ou no plástico. Nessa primeira parte eu vou fazer na mão para vocês entenderem. Se vocês quiserem, pode colocar um pouquinho de gordura aqui no boleador, depois essa gordura vai ser absorvida, e vou afinar aqui, ó, essas laterais. Eu não estou deformando a pétala, eu simplesmente estou afinando. Se você quiser dar um recorte um pouco mais intenso nessa ponta, o que você pode fazer? Você pode, com a ajuda de um boleadorzinho, de uma esteca, começar a pressionar aqui a extremidade para afinar mais ainda e deixar ela um pouquinho irregular. Feito isso, então, eu vou pegar o frisador, vou centralizar minha pétala e, sem exagero, vou pressionar para que a pétala pegue todos os padrões desse marcador. Feito isso, então, eu vou apertar um pouquinho aqui na base. E aqui na pontinha, eu vou dar uma ligeira viradinha, ó, para que ela tenha um movimento um pouquinho mais natural, ó. Então, evitem deixar as pétalas, as folhas sempre retas, porque isso tira a naturalidade dos arranjos. Então, aqui eu dei uma leve viradinha, tá vendo? E vou deixar, então, essa pétala secando, dependendo aí da massa que você estiver utilizando. A secagem vai demorar mais, menos, vai depender também muito do clima, mas você já pode, antes de pintar, e deixar umas 2, 3 horas secando para a gente poder aplicar a pintura em cima dessa pétala. Outra maneira de você fazer isso é justamente no plástico PVC, como eu havia dito. Você vai fazer o mesmo processo. Vou até mostrar o outro método que a gente utilizou lá no módulo do lírio, para você que tem dificuldade de abrir no método rampa, perceber que é possível fazer independentemente dessa sua dificuldade. Então, estou abrindo aqui a massa bem fina, reta. Vou pegar aqui meu estilete, vou cortar aqui uma parte. Vou pegar meu arame, colocar um pouquinho de cola, tirar o excesso, colocar aqui no meio, tirar essa parte aqui da massa e colocar aqui em cima. Então, ó, o arame ele tá aqui no centro, ele tá bem aqui, ó. Então, você que tem dificuldade, é uma maneira de você driblar aí a rampa. Então, ó, vou fazer a mesma coisa que eu fiz na rampa, muito parecido, ó. Vou abrir a massa, vou afinar, porque senão vai ficar muito grossa. E aí eu vou evitar, quando o meu rolinho ele não vai passar aqui por cima do arame, ele tá passando justamente aqui na lateral. E aí você vem com o seu cortador, corta aqui e a pétala já tá aramada. Ok? Como aqui tem um volume do arame, então você pode passar aqui, ó, um estilete, alguma coisa para tirar eventuais rebarbas que tenham ficado.
Vou ajudar aqui com os meus dedos. E aí agora eu vou afinar essas bordas aqui com a ajuda do meu plástico. Então eu vou pegar o plástico, abrir, colocar a pétala e vou afinar com a ajuda do dedo ou com o rolinho, com o boleador, o que você preferir. O importante é que você afine essas bordas justamente para tirar esse corte seco e dar mais naturalidade. E você pode fazer a mesma coisa que nós fizemos, ó, com a ajuda de boleadores para dar um pouquinho de irregularidade nessas pontas para elas ficarem mais leves. Feito isso, eu vou abrir o meu plástico, retirar com cuidado a minha pétala e marcar com o frisador. Lembre sempre de passar uma pequena camada de gordura aqui para evitar que a massa colhe, afinal de contas ela é feita à base de cola. Então tá aqui, mais uma pétala. Vamos fazer a mesma coisa, dar um movimento e você vai deixar secando essas pétalas de ponta cabeça no gradil. Então você faz um ganchinho e deixa pendurando para que ela termine o processo de secagem. Nessa parte da aula, então, a gente vai pintar as pétalas que nós preparamos previamente. Então a gente vai partir de uma pétala na cor branca para obter esse resultado aqui de um vermelho intenso com alguns pontos de luz que justamente vão ser assegurados por conta da nossa massa branca. Para isso a gente vai utilizar 2 tons de vermelho, esse verde a gente vai utilizar posteriormente na hora de nós fazermos a sépala. Então esse vermelho aqui mais claro, mais intenso, ele vai ser diluído em água ou álcool. Aqui eu tenho água e a gente vai utilizar esse berinjela para fazer um sombreamento aqui na base da pétala. Então a gente vai utilizar 2 pincéis, um vai ser utilizado para pintura úmida e o outro vai ser utilizado para pintura a seco. Eu vou pegar aqui também um papel vegetal para facilitar e aí a gente vai começar então a primeira parte aí da pintura. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é molhar o pincel e pegar um pouco dessa tinta. Eu vou diluir, então, esse corante no álcool ou na água. Eu tenho o costume de usar água. Então, ela não demora muito para secar. Claro que você não precisa exagerar na tinta. Então, ó, eu fiz uma diluição aqui, deixei ele relativamente denso, né? O corante denso com essa diluição. E vou aqui de baixo para cima pintar. A gente vai começar pela parte de trás. Eu vou de baixo para cima pincelar essa pétala. Vou pegar mais um pouco de corante. Então, dessa forma, você garante que esses veios todos, eles fiquem aparentes. Você consegue perceber que há um acúmulo, né, da tinta nessa parte. Então, isso ajuda a deixar uma parte mais clara e essa parte interna dos veios mais escura. Então, é uma técnica interessante para você garantir aí um determinado efeito aí nas pétalas e folhas, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui no lado que vai ficar para frente. Vou apoiar aqui. Sempre, ó, de fora para dentro. E se você fizer na parte de cima, a mesma coisa, ó, de fora para dentro. Então, a gente vai fazer isso e vai deixar secando essa pétala. Só depois dessa pétala seca é que nós vamos partir para a pintura do pó, tá? Então, eu vou deixar aqui pendurada no meu gradil. Eu já tenho uma peça pronta e a gente agora vai fazer a parte do sombreado com a cor escura. Então, feita a pintura aqui, né, no úmido, a gente vai pegar essa pétala que já tá seca. Eu passei uma camada, então, desse corante mais vibrante, desse vermelho, com água. Agora eu vou pegar esse corante um pouco mais escuro, um pouco não, né? Bem mais escuro. Vou tirar o excesso aqui do meu pincel. Vou pegar um pouquinho desse vermelho também. Vou diluir. E venho e começo de baixo para cima também o sombreado. Então, ó, vou apoiar aqui levemente e vou de baixo para cima
fazer esse movimento aqui. É importante que ela esteja seca, porque senão você vai fazer isso com o pó, vai ficar uns riscos e vai ficar feio. Então espera secar. Você pode também pintar essa primeira camada com corante em pó, mas vai te dar muito mais trabalho. Então aqui, ó, só tô colocando, tá vendo? Na parte de baixo. Você pode fazer aqui também no verso, se você quiser. E pronto. Então, é uma pintura simples, mas que deixa, assim, um efeito muito bonito. Ok? Então, essa parte já tá pronta. Lembrando que são 8 pétalas que você vai utilizar essa metodologia para pintar. Então, desse branco, a gente subiu aqui para esse vermelho com uma pintura utilizando 2 técnicas diferentes. Agora a gente vai elaborar a sépala, que vai ajudar a gente a fazer a finalização da nossa flor na hora da montagem. Para isso a gente vai precisar de massa, do cortador e um rolo para facilitar. Para o acabamento nós vamos utilizar ferramentas para dar um movimento e deixar mais natural. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir a massa. De maneira simples, numa espessura fina, e nós vamos cortar aqui uma margarida. Aqui, como ele é muito recortado, a gente passa aqui na mão para tirar excessos, e com a ajuda da esteca, do boleador, a gente tira aqui delicadamente, porque senão ela vai rasgar. Então é importante que você faça isso para evitar que essas partes mais delicadas, né, mais estreitas, elas não se rasguem. Então eu vou colocar aqui, ó. Pronto. E antes de nós darmos o tratamento para essa sépala, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar ela secando, porque como a massa é muito macia, qualquer pressão que você coloca aqui, porque a gente vai precisar dar uma esticadinha e uma encurvada nessa sépala, ela vai rasgar. Então é importante que você deixe ela descansando e o tempo de secagem vai variar de acordo com o lugar que você está. Essa daqui, ela já está semi-seca. Por que ela está semi-seca e não totalmente seca? Porque a gente precisa que ela estique, então ela tem que ter certa umidade ainda. Aqui tem uns 40 minutos, mais ou menos, que eu deixei ela aqui, mas dependendo da temperatura, da umidade do ambiente, esse tempo pode variar para mais ou para menos. Então é importante que você faça esse teste aí no local que você trabalha. Então esse daqui eu vou tirar aqui delicadamente, com a ajuda aqui de uma espátula, e vou deixar secando, para que aí sim eu consiga trabalhar. Essa aqui já tá semi-seca. O que eu vou fazer? Eu vou esticar um pouquinho e vou afinar para depois fazer um tratamento aqui com o ganchinho. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou dar uma esticadinha, bem de leve, ó. Que essa sépala ela nem é tão grande. A dália, por exemplo, a gente faz um método parecido, não igual, parecido. Então, eu tô dando uma esticadinha e eu tô tentando manter o formato. Eu não quero que ela fique deformada, tá? Perfeito. Aí, o que você pode fazer? Você pode, com a ajuda de uma espuma, você pode afinar mais um pouco e com a ajuda da espuma na mão fica um pouco mais difícil de fazer. A espuma para esse caso ela é bem interessante de ser utilizada, porque como ela é fofinha, você consegue dar uma pressão específica aqui para utilizar, para a gente conseguir um efeito que a gente deseja aqui, que é um efeito encurvado. Então aqui eu vou pegar esse boleador menorzinho, vou ajudar aqui. Aqui eu só tô afinando a borda. O rolinho a gente utilizou para esticar, para aumentar um pouco o comprimento aqui dos bracinhos. Perfeito. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode, ó, ajudar
aqui nesse primeiro momento. Tá vendo o movimento que eu tô fazendo? Ela continua flexível, então ela não teve uma secagem completa. E aí o ganchinho, você pode fazer, se você não tiver o ganchinho, você consegue o efeito com essa bolinha aqui, com esse boleador. Se você tiver o ganchinho, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar você a manter essa curvatura e ele ainda vai fazer esse biquinho aqui para você. Então o ganchinho, ele ajuda nesse movimento. Tá vendo? Então ele ajuda a encurvar e a fechar essa pontinha. Então eu tô colocando, observem que eu coloquei metade para fora e metade para dentro, ó. Então aí eu vim e puxei, ok? E aí se quiser pode até dar uma pinçadinha aqui. Perfeito. E aí a gente vai pintar depois que ela estiver totalmente seca. Então a gente vai esperar ela secar para aplicar uma camada de corante. E aí a gente vai colocar inclusive nessa mesma posição. A gente não vai colocar assim, a gente vai colocar assim para que ela tenha esse caimento, ok? Feita então a sépala aqui, a gente vai pintar com a ajuda de um pincel. Aqui vou usar o mesmo papel vegetal que eu utilizei. Vou tirar o excesso aqui e vou aplicar na superfície da nossa sépala. Então cubra bem. E aí depois que nós finalizarmos a montagem da flor, a gente vai passar um spray para selar esse corante. E se você quiser, claro, você pode pintar a massa com um tom verde e depois aplicar uma fina camada de corante sem problema nenhum. Mas a massa, ela absorve bem a tinta. E depois também na finalização a gente acaba sempre dando alguma nuance. A gente pode pegar um verde um pouquinho mais escuro e aplicar para dar um sombreado. Mas muito leve, porque essa é uma flor que a sépala tem uma coloração bem suave. Aqui vou cobrir todas as partes brancas. E ela tá pronta. Claro que a gente vai repetindo, aplicar aí o spray para fixar bem o corante na superfície da nossa sépala. Então, nas próximas aulas, a gente vai fazer a montagem da flor e um pequeno arranjo aí, compondo com outras flores.